É um ditado comum. Para os vegetais crescerem, eles precisam de muito sol. Mas o que fazer se o seu terreno está totalmente na sombra, bloqueado pela casa, árvores ou um muro? Será que não dá para ter nenhum vegetal fresco da horta? Hoje vamos desmistificar este mito popular. Você vai descobrir 7 vegetais incríveis que não apenas toleram a sombra, mas às vezes até se dão melhor nela. Prepare-se para se surpreender, porque alguns deles você provavelmente cultiva no lugar totalmente errado. A maioria dos vegetais realmente adora sol. Eles precisam dele para a fotossíntese, para acumular energia e formar frutos. É por isso que o conselho padrão é sempre procurar o local mais ensolarado. Mas o mundo das plantas é muito mais diverso do que parece. Existe todo um grupo de vegetais que evoluíram em condições de pouca luz. Eles crescem muito bem em cantos frescos e sombreados do jardim. E conhecendo-os, você poderá transformar até o cantinho mais sombreado em uma horta produtiva. E para começar o nosso desfile de heróis da sombra, o primeiro da lista é o espinafre. Isso mesmo ele. O espinafre é um verdadeiro amigo do fresco e da sombra. As suas folhas delicadas simplesmente não aguentam o sol forte. Sob raios diretos, ele espiga muito rápido. Isso significa que a planta lança a haste floral, fica amarga e sem sabor. E nós queremos folhas suculentas para saladas frescas e smoothies saudáveis, não é? Por isso, um cantinho sombreado é a casa ideal para ele. Em meia sombra, ou até em sombra densa, o espinafre cresce mais devagar. Mas em compensação, cresce muito mais viçoso. As folhas ficam grandes, carnudas e incrivelmente tenras no sabor, sem aquela amargura desagradável que muitas vezes aparece no espinafre que cresceu a pleno sol. Você terá uma colheita de qualidade muito superior. E o melhor, pode colher várias vezes por estação. Basta cortar cuidadosamente as folhas exteriores quando atingirem o tamanho desejado. E a planta continuará a formar folhas novas a partir do centro. Isso é muito conveniente para uma colheita contínua de folhas frescas. Além disso, na sombra, o solo seca menos. E o espinafre, como dissemos, adora a umidade. Assim, você terá que regar o canteiro com muito menos frequência. Imagine, folhas de espinafre cheias, ligeiramente adocicadas, diretamente do seu cantinho sombreado no jardim. É perfeito para saladas frescas no início da primavera, no final do outono, ou mesmo no verão, se encontrar um bom local sombreado. Tente plantar espinafre sob a copa das árvores, ao longo do lado norte da casa ou do muro, e você verá o quão grato ele lhe será por tais condições. Você terá um verdadeiro tesouro de vitaminas. Aliás, o espinafre é muito benéfico para a nossa saúde. É riquíssimo em ferro, vitaminas e antioxidantes. Portanto, não é apenas um vegetal fácil de cultivar, mas um verdadeiro superalimento direto do seu canteiro. E o mais importante, o espinafre que cresce na sombra não ocupa aquele espaço precioso ao sol. Aquele mesmo espaço que é tão necessário para culturas que amam o calor, como tomates, pepinos ou pimentões. Por isso, o espinafre ocupa merecidamente o primeiro lugar na nossa lista de vegetais que gostam de sombra. Basta tentar reservar-lhe um pouco de espaço sombreado. E você mesmo verá como a colheita de espinafre pode ser deliciosa e abundante quando cultivada da maneira certa. Vamos falar do nosso segundo herói. E este é a alface de folha. Sim, aquela alface de folha comum que compra no supermercado. Assim como os espinafres, ela também prefere condições mais frescas. O sol forte, escaldante, pode ser um verdadeiro problema para a alface. O que acontece com a alface sob sol forte? Primeiro, as folhas ficam rijas. Segundo, e talvez o mais desagradável, podem começar a amargar. Concorda que a alface amarga não é bem o que queremos colher da nossa horta? O amargor surge por causa do estresse do calor e da luz forte. Além disso, ao sol, a alface espiga muito rapidamente. Começa a subir para a flor, e as folhas perdem logo o sabor tenro e a textura.
A planta entra na fase de reprodução, em vez de desenvolver folhagem. Mas na meia sombra ou sombra, a alface sente-se simplesmente ótima. As folhas crescem suculentas, tenras e, o mais importante, sem amargor. A colheita pode ser prolongada por muito mais tempo. A planta não se apressa a espigar, continuando a desenvolver a massa verde. Pode colher as folhas gradualmente, conforme precisa. Corte as folhas exteriores e a planta continuará a crescer. Isto garante-lhe folhas frescas para saladas durante toda a estação. Além disso, na sombra, pode plantar alface mesmo no verão. Enquanto sob sol pleno nos meses quentes, é praticamente impossível cultivá-la sem que espigue rapidamente. Obterá rosetas de folhas maiores e mais cheias. Escolha para a alface um local debaixo de árvores de jardim, onde o sol bata apenas de manhã ou ao fim da tarde. Ou plante-a perto de culturas mais altas que lhe deem sombra nas horas mais quentes do dia. A alface não precisa de muito espaço e é ótima para cultivar em vasos, mesmo numa varanda com sombra. Basta garantir-lhe solo solto e arejado e rega regular, e ela irá recompensá-lo com uma colheita abundante de folhas saborosas e tenras. Este é mais um excelente candidato para a sua horta de sombra. Ideal para principiantes. A nossa terceira candidata na equipa das Amigas da Sombra é a rúcula. Esta verdura picante com sabor a nozes e mostarda também não aprecia sol forte e calor. Tal como acontece com os espinafres e a alface, o sol direto faz com que a rúcula pensoe rapidamente. Isto torna as folhas fibrosas, duras e com um sabor demasiado picante. Às vezes, chegam mesmo a ficar simplesmente amargas, mas nós cultivamos a rúcula pelas suas folhas tenras e aromáticas, e para obter o máximo dessa qualidade, plantar à sombra é ideal. À meia sombra ou mesmo sombra densa, a rúcula cresce mais devagar do que ao sol. Mas, por outro lado, as folhas ficam maiores, mais carnudas, e mantêm a sua textura macia e sabor agradável por muito mais tempo. A picância mantém-se, mas fica mais suave, sem aquele ardor excessivo e amargor. Pode colher rúcula do mesmo canteiro durante todo o verão. Basta cortar as folhas à medida que vão crescendo, sem arrancar a planta inteira. A rúcula vai rebentar continuamente, dando-lhe novas porções de verdura fresca. É a opção perfeita para quem gosta de adicionar rúcula a saladas, massas ou pizzas. Plante a rúcula onde o sol bata apenas por algumas horas por dia, por exemplo, do lado leste ou oeste de construções, ou sob árvores com copa rala. À sombra, o solo seca menos, o que é muito importante para a rúcula. Ela gosta de umidade uniforme. Cultivar rúcula à sombra é uma forma simples de obter colheitas de qualidade desta verdura tão popular, sem grandes complicações. Além disso, é uma planta bastante pouco exigente. É fácil de cultivar mesmo a partir de sementes, e produz rapidamente a primeira colheita. Em apenas 3-4 semanas após a sementeira, já pode começar a colher as primeiras folhas. Portanto, se tiver um canto sombreado livre no seu jardim, não hesite em plantar rúcula lá. Ficará agradavelmente surpreendido, Ana, com o resultado. Terá verdura tenra, saborosa e aromática, que o presenteará com a sua colheita durante toda a estação quente. E este é mais um excelente exemplo de como a sombra pode ser uma vantagem na sua horta. O quarto vegetal na nossa lista de plantas que gostam de sombra é a azeda. Sim, aquela mesma usada para fazer sopa verde ou recheios de torta. A azeda é uma planta perene e adaptou-se perfeitamente a crescer em locais com pouca luz. Em pleno sol, a azeda também pode crescer, mas as suas folhas ficam mais duras e amarelecem rapidamente. Além disso, sob o sol forte, ela espiga mais rápido, produzindo hastes florais. E nós, como já percebeu, cultivamo-la pelas suas folhas suculentas e azedinhas. À sombra, a azeda produz folhas maiores e mais tenras. Elas permanecem suculentas por mais tempo e não ficam duras. A colheita pode ser feita do início da primavera ao final do outono.
Quanto mais vezes colher as folhas, mais ativamente a planta produzirá novas. Isso garante um suprimento constante de azeda fresca para suas necessidades culinárias. Um local sombreado para a azeda é essencialmente o seu habitat natural. Na natureza, ela costuma crescer nas orlas de florestas, em matagais, onde não há sol direto o dia todo. Portanto, ao criar condições semelhantes no seu jardim, você obterá a colheita mais abundante e de melhor qualidade. A azeda não é muito exigente em relação ao solo, mas cresce melhor em solos férteis e úmidos. Na sombra, a umidade evapora mais lentamente, o que reduz o seu esforço de rega. A planta hiberna bem e fica mais densa a cada ano. Plantando azeda uma vez num local adequado, você terá essa verdura útil por muitos anos. O sabor ácido da azeda deve-se à presença de ácido oxálico e vitamina C. Isso adiciona um toque especial e benefícios aos pratos. Use-a em sopas, molhos, recheios ou simplesmente adicione algumas folhas à salada para um toque refrescante de acidez. Não subestime esta verdura simples, mas muito útil, especialmente se você tem um cantinho no jardim que parece inadequado para a maioria das culturas. Plante azeda lá, e ela certamente o recompensará. É a solução ideal para criar uma horta preguiçosa que dará colheitas praticamente sem a sua intervenção. Assim, a azeda é mais uma excelente escolha para uma horta à sombra. O quinto item da nossa lista é o rabanete. Sim, aquela raiz crocante que tanto gostamos em saladas de primavera. Pode parecer estranho, já que raízes geralmente precisam de bastante sol. Mas com o rabanete, há uma particularidade. O fato é que o rabanete é uma cultura de dia curto. Isso significa que, para formar a raiz, ele precisa de um período de luz relativamente curto. Já para o crescimento ativo da folhagem e a rápida transição para a floração, ele precisa de dias longos e muito sol. Sob o sol forte do verão, quando o fotoperíodo é mais longo, o rabanete espiga muito rapidamente. Em vez de formar a raiz suculenta, ele gasta toda a energia na haste floral. A raiz, nesse caso, ou não chega a se formar, ou fica dura, fibrosa e sem gosto. Por isso, o rabanete é tradicionalmente plantado no início da primavera ou no final do outono, quando o fotoperíodo ainda, ou já, é curto. Mas e se plantarmos na sombra? Na sombra, o fotoperíodo para a planta encurta, e isso estimula o rabanete a formar a raiz, em vez da folhagem e da haste floral. Na sombra, o rabanete não cresce tão rápido quanto no sol, mas as raízes crescem maiores, mais suculentas e crocantes, sem aquele amargor e rigidez que muitas vezes aparecem no rabanete cultivado em condições quentes, sob sol pleno. Além disso, na sombra, o solo permanece úmido por mais tempo, e o rabanete é muito sensível ao ressecamento do solo. Com a falta de umidade, as raízes ficam pequenas e amargas. Assim, plantar rabanete na sombra pode ser uma excelente maneira de obter uma colheita de qualidade, mesmo nos meses de verão. Escolha um local onde o sol bata por no máximo 4 ou 5 horas por dia. Por exemplo, sob a copa rala de árvores ou no lado oeste da casa. Isso permitirá estender a temporada de colheita. Obter raízes frescas e crocantes, não só na primavera e no outono, mas também no verão quente. Experimente diferentes variedades. Algumas são mais resistentes a espigar, mas mesmo elas terão um melhor resultado na meia sombra. Então, se você adora rabanete, mas já teve problemas com ele florescendo rapidamente, tente reservar um cantinho na sombra para ele. Isso pode mudar a situação completamente, e você ficará agradavelmente surpreso com o quão saboroso e suculento pode ser um rabanete cultivado, levando em conta suas preferências. Este é mais um truque inesperado, mas muito eficaz, para a horta na sombra. Em sexto lugar na nossa lista de culturas que se dão bem na sombra, temos vários tipos de couve. Particularmente bem se dão as couves de folha, como a couve cali e os brócolos. As variedades de repolho, em geral, precisam de mais sol para formar a cabeça densa,
mas mesmo estas conseguem crescer à meia sombra. Por que é que a couve gosta de sombra? Tal como muitos vegetais de folha, a couve não tolera bem o calor forte. Em pleno sol e a altas temperaturas, o crescimento abranda. As folhas podem ficar rijas. As plantas ficam mais suscetíveis a pragas e doenças, em especial à pulga do repolho. À meia sombra, a couve cresce de forma mais calma e uniforme. A temperatura do solo e do ar é mais baixa, o que cria condições mais confortáveis para o seu desenvolvimento. As folhas crescem grandes, suculentas e tenras. Na couve Kale, por exemplo, o sabor fica mais suave, sem o amargor excessivo que pode aparecer ao sol. Os brócolos na sombra também se dão lindamente. As cabeças não se formam tão rapidamente, mas crescem mais densas e tenras. A colheita pode ser prolongada. Além disso, na sombra diminui o risco do solo secar, o que para a couve é muito importante. Ela é uma grande apreciadora de umidade. Para cultivar couve na sombra, escolha locais onde o sol só chega de manhã ou à noite. Ou plante-a entre filas de culturas mais altas, que lhe darão sombra difusa durante o dia. Por exemplo, ao lado de tomates altos ou milho. A couve Kale é uma verdadeira descoberta para a horta de sombra. É muito resistente ao frio e pode crescer do início da primavera até ao fim do outono, e por vezes até debaixo da neve. Na sombra, as suas folhas ficam ainda mais saborosas depois de geadas ligeiras. Cultivar couve na sombra pode levar um pouco mais de tempo até amadurecer completamente, mas o resultado vale a pena. Terá plantas mais saudáveis, menos problemas com pragas, que também preferem locais soalheiros e secos, e, o mais importante, uma colheita de melhor qualidade, com folhas ou inflorescências tenras e saborosas. Por isso, não tenha medo de experimentar. Se tem um canto com sombra no seu jardim ou horta, tente dedicar um espaço à couve de folha ou aos brócolos. É mais uma forma de aproveitar ao máximo o seu espaço e obter uma ótima colheita. E, para fechar nossa lista de heróis dos cantos sombreados da horta, apresentamos a cenoura. Sim, ela é uma hortaliça de raiz, e para desenvolver uma raiz grande, claro, precisa de um pouco de sol. Mas não sol direto e escaldante o dia todo, e muito menos para a folhagem. A cenoura é uma cultura que tolera muito bem a meia sombra. O que isso significa na prática? Ela só precisa de luz solar direta por algumas horas ao dia, de preferência pela manhã ou no final da tarde. No restante do tempo, ela fica perfeitamente confortável em sombra parcial ou luz filtrada. Qual a vantagem de cultivar cenoura na meia sombra? Primeiro, como no caso do rabanete, na sombra o solo fica mais fresco e úmido por mais tempo. Isso é muito importante para a formação de raízes uniformes e suculentas. A cenoura não gosta que o solo seque. Com falta de umidade, ela pode ficar dura, amarga ou rachar. Segundo, na meia sombra, a folhagem da cenoura não cresce tão agressivamente quanto sob sol forte. Por outro lado, toda a energia da planta se concentra na formação da raiz. As raízes crescem mais uniformes, maiores e doces, sem aquela aspereza e fibrosidade que às vezes aparece na cenoura cultivada sob sol forte em solo seco. Plante as cenouras onde o sol bata apenas por metade do dia. Por exemplo, num canteiro com orientação leste, que recebe o sol da manhã, ou entre plantas mais altas, que criam uma sombra parcial, ou filtrada nas horas mais quentes. É importante lembrar que para uma boa colheita de cenoura, é preciso solo fofo, bem drenado e sem pedras. E claro, rega regular, mas não excessiva. Na meia sombra, é bem mais fácil manter a umidade ideal do solo. Talvez na sombra, a cenoura amadureça um pouco mais tarde do que num canteiro totalmente ensolarado. Mas a qualidade das raízes será visivelmente melhor. Você obterá cenouras doces, crocantes e suculentas, e de quebra, você não ocupa os espaços mais ensolarados, que são essenciais para outras culturas que exigem mais luz. Cultivar cenoura na meia sombra é mais uma forma de aproveitar ao máximo as áreas menos ensolaradas do seu jardim.
obter uma excelente colheita de raízes onde você talvez nem planejava plantá-las. Então, se você tem algum cantinho com sombra parcial, não deixe de experimentar plantar cenouras ali. Você ficará agradavelmente surpreso com o resultado e o sabor da sua colheita. O mais surpreendente sobre esses vegetais é que, na sombra, eles geralmente têm folhas mais tenras e suculentas. Eles sofrem menos com o calor e os raios diretos. E as raízes, como rabanetes e cenouras, crescem menos fibrosas se o sol não secar o solo rápido demais. Áreas com sombra no jardim não são um problema, mas uma oportunidade de ouro para cultivar algo que no sol direto talvez não vingasse ou ficasse sem graça. Experimente plantar esses vegetais nesses locais onde, à primeira vista, parece que nada dá certo. E temos certeza que você não vai se arrepender. Esperamos sinceramente que este vídeo tenha sido útil e tenha aberto novas perspectivas para o seu cultivo. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas dicas valiosas para todo tipo de cultivador. Deixe seu like se este conteúdo foi útil para você. E agora, queremos saber a sua experiência. Quais vegetais você já tentou cultivar em áreas sombreadas? Ou, entre os 7 que mencionamos, qual deles foi a sua maior surpresa ou descoberta? Conte pra gente nos comentários abaixo.